A ação popular apresentada no fim de abril por deputados do PT contra Sérgio Moro, acusando-o de causar prejuízo ao patrimônio público, à economia do país e, sim, pasmem, a Petrobras, tem natureza obviamente política e deveria ser logo rejeitada. Essa é a visão de qualquer jurista decente e dos juristas consultados pela Gazeta do Povo, que apontam vários vícios processuais e no próprio mérito da ação. Nessa terça-feira, o juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes, sorteado para analisar o caso, citou Sérgio Moro para que se manifeste acerca das acusações. O Ministério Público Federal também foi intimado para acompanhar a ação e deverá, com o seu parecer, avaliar se é o caso de produzir mais provas para o processo e opinar pela responsabilização ou não de Sérgio Moro. Eu espero que isso aí, obviamente, não vá a lugar nenhum. Sejamos claros, a ação popular do PT é ridícula. Um grau de inversão total de valores em nosso país. O próprio ex-juiz se manifestou a respeito. Abre aspas. A inversão de valores é completa. Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível, fecha aspas. Nós vamos chegar ao dia de ter que pagar indenização moral a Lula. Aguardem. Moro está certo nisso, claro. Ele é, obviamente, perseguido pelo sistema, pelo PT, que precisa de uma narrativa bizarra que coloque Lula como uma vítima e todo o sistema judicial quase que o condenou como suspeito ou corrupto. E foi nesse clima que eu tive a minha primeira oportunidade de entrevistar Sérgio Moro no jornal Jovem Pan dessa terça. Mas se Moro é de fato uma vítima nesse caso, ele se perdeu completamente nas suas próprias narrativas políticas. Eu dei a oportunidade a ele, por exemplo, de reparar as acusações que fez contra o atual presidente, lembrando que ele chegou a tecer elogios ao PT só para atacar o ex-chefe, o presidente Bolsonaro, na questão da interferência na Polícia Federal. Moro tem agido como os tucanos, nesse esforço de criar uma falsa equivalência moral entre Lula, esse bandido, e Bolsonaro. Eu levantei a bola, mas Moro saiu pela tangente, chutou para fora e bem longe. E assim ele fez também em todas as demais perguntas. Ricardo Salles quis saber se ele se arrependia de ter saído da magistratura para a política, e Moro tergiversou. Depois ele disse que se coloca à disposição do partido União Brasil, lisonjeado com as pesquisas para o Senado. Ele chegou a publicar no Twitter: agradeço ao povo paulista pelos 20% de intenções de voto para mim ao Senado Federal, na pesquisa da Real Big Data de ontem. Seria uma honra representar esse Estado, fecha aspas. Só que não faz muito tempo, o mesmo Moro disse que não havia a menor possibilidade de abandonar a corrida presidencial para disputar o Senado. Bom, ele tinha dito antes que não havia a menor possibilidade de ir para a política, né? Assim tem sido o Moro político. Escorregadio demais, feito um linguado. Diz uma coisa, faz outra, promete e não cumpre. Alimentou uma narrativa contra o atual presidente, claramente no afã de tomar o seu lugar, mas se vangloria da sua passagem pelo ministério. Foi, aliás, a introdução de uma pergunta minha. Parabenizei o ministro pelos resultados que ele mencionara logo antes no ministério, e também o seu chefe, o presidente Bolsonaro, que lhe deu a autonomia para executar o seu trabalho no cargo. Só essa breve menção já expõe toda a incoerência do discurso do Moro. Em seguida, eu quis saber se ele não achava tímidas demais as suas críticas ao ativismo do STF, o tema mais sensível para muitos brasileiros hoje. Moro disse que não, que faz críticas muito duras, mas respeita muito a instituição, os ministros e é contra ataques pessoais. Postura de tucano, uma vez mais. Quando todo brasileiro, atento, já sabe que alguns ministros ali agem como advogados do PT, como militantes políticos, e isso é inaceitável para o cargo que ocupam. É para salvar a instituição que atacamos o STF de hoje, mas falta Moro estamina, testosterona, coragem. Eu não tive mais tempo para pergunta, pena. Eu queria saber, por exemplo, se ele se arrepende de ter se colado tanto aos moleques oportunistas do MBL. Eu saí da entrevista com uma sensação melancólica. Eu já admirei demais o juiz Moro,
Cheguei a prever o fim trágico do governo Bolsonaro no Twitter após a saída do Moro como foi, aguardando a tal bala de prata que nunca veio. Moro foi uma enorme decepção para mim. Sim, eu cheguei a tratá-lo como um herói nacional, como milhões de outros brasileiros. E ali, naquela entrevista de terça-feira, eu vi apenas um político evasivo, politicamente correto, inseguro, sem rumo. Muito, muito constrangedor.